Esse podcast é um oferecimento da ConnectWay, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta ao nosso terceiro programa especial realizado diretamente de Barcelona, cobertura do Mobile World Congress 2024, ou MWC 2024, evento que acontece essa semana em Barcelona, o principal evento do mercado de telecomunicações, hoje trazendo o que foi destaque nesse terceiro dia do encontro, ainda muito debate sobre as questões relacionadas às empresas de internet, às empresas de telecomunicações, muitos debates relacionados à questão das tendências tecnológicas no mercado de telecomunicações, como que o mercado de telecomunicações vai conseguir rentabilizar os investimentos em 5G, algumas coisas interessantes que a gente viu, que eu vou destacar para vocês aqui, mas vamos começar com a nossa agenda político-regulatória, porque teve um fato importante hoje no dia. O ministro Juscelino Filho, ministro das Comunicações, anunciou que já no próximo mês deve apresentar um projeto de lei, deve encaminhar para o presidente Lula um projeto de lei que vai ser apresentado em nome do governo, para que sejam estabelecidos mecanismos de cobrança das empresas de internet, para que elas contribuam com as políticas de universalização e as políticas de inclusão digital do país. Isso está inserido dentro do debate sobre o fair share, sobre a remuneração das empresas de internet junto às empresas de telecomunicações, sobre como tornar esse ambiente do mercado digital um pouco mais isonômico entre empresas de telecom e empresas de internet, mas basicamente o que o ministro está fazendo é criando um mecanismo para que as empresas de internet também participem dessas políticas públicas. A gente ainda não sabe exatamente como é que vai funcionar isso, qual que vai ser o mecanismo. Obviamente as empresas de internet estão bastante resistentes a isso, inclusive hoje foi divulgado um estudo patrocinado pela AWS, que é uma das principais empresas de cloud no mundo. Esse estudo, conduzido pela consultoria Amazon, ela traz uma reflexão e uma linha de raciocínio no sentido de que se o governo resolver taxar, por exemplo, o tráfego das plataformas de cloud e das plataformas de CDNs, né, que são os servidores dedicados à distribuição de conteúdo, isso vai ter impactos pesados para o consumidor, vai ter impactos pesados para os provedores regionais. Então esse estudo traz esse raciocínio e traz essa análise de maneira mais cuidadosa. Por outro lado, a gente sabe que essa é uma preocupação que está na agenda das empresas de telecomunicações e foi um dos temas centrais de debate aqui em Barcelona. A gente fez uma entrevista hoje também com o presidente da Claro, José Félix, que falou um pouco sobre isso. Ele falou, olha, a gente não quer que as empresas de telecomunicações paguem uma taxa para a gente quer poder sentar e negociar com elas em condições isonômicas. E hoje o que existe no Brasil é uma legislação, que é a legislação trazida pelo Marco Civil da Internet, que estabelece a regra de neutralidade de rede, e essa legislação, no entendimento do presidente da Claro, cria uma condição assimétrica de negociação, porque a empresa de telecomunicações não tem poder nenhum de colocar algum tipo de restrição, algum tipo de privilégio ou algum tipo de limitação para o uso das redes que são estabelecidos pelas empresas de internet. Ou seja, uma empresa de internet que queira utilizar uma infraestrutura de telecomunicações da maneira como quiser, colocando toda a quantidade de dados possíveis à disposição dos usuários e gerando o tráfego com a intensidade que acaba sendo decorrente dessa quantidade de dados, não vai ter nenhum tipo de limitação, nenhum tipo de freio por parte das empresas de telecomunicações, porque isso não é permitido pela legislação. Então, o que o presidente da Claro coloca é justamente a necessidade de que se crie um ambiente de negociação que seja isonômico, por um lado, mas também regulado por algumas regras, por alguns balizadores. E aí ele traz como exemplo o que acontece dentro do próprio mercado de telecomunicações, em que as pequenas operadoras podem ter acesso à rede das grandes operadoras através de ofertas de atacado. Ou seja, as grandes operadoras oferecem capacidade da rede de uma maneira pré-estabelecida pela Anatel, regulada pela Anatel, tabelada pela Anatel, e a relação comercial se dá por ali. No entendimento dele, a mesma coisa poderia acontecer com as empresas de tecnologia e as empresas de telecomunicações. E ele cita alguns exemplos positivos de negociação que já estão fazendo com que os dois setores se aproximem. Por exemplo, o fato da Claro
distribuir os conteúdos da Netflix e os conteúdos da Globoplay para os seus assinantes de TV, né? Então já foi estabelecido um ambiente de negociação comercial em que, utilizando a plataforma e o serviço de TV da Claro, Netflix passa a ser acessível a todos os clientes. Então, seriam modelos desse tipo que, no entendimento da Claro, poderiam se desenvolver, poderiam ser aplicados no Brasil. A gente traz também a informação com relação a ainda a estratégia da Claro, aqui em Barcelona, de tentar buscar handsets e dispositivos móveis com preços acessíveis à maior parte da população, na casa aí dos R$500. Há muito tempo o setor de telecomunicações bate nessa tecla que hoje é preciso, para universalizar o acesso, principalmente 5G, você conseguir ter dispositivos baratos, e a grande dificuldade é como você chegar com esses dispositivos no Brasil, considerando carga tributária, impostos, dificuldades de importação e tudo mais. Então, Paulo César Teixeira, que é o CEO da unidade de clientes da Claro, aqui em Brasília, aqui em Barcelona, perdão, peregrinando entre os estandes dos principais fornecedores de dispositivos para tentar trazer esses dispositivos para um patamar mais acessível aí na casa dos R$500. E a gente traz também algumas informações com relação à estratégia da Huawei aqui em Barcelona. A empresa está com um foco muito grande no 5.5G. Essa é a tecnologia que eles estão tentando promover aqui, estão trazendo com um pouco mais de destaque. Para a América Latina, essa é uma prioridade. Para o caso especificamente agora do mercado de 5G no Brasil, a Huawei quer apostar no desenvolvimento do 5.5G e nas operadoras regionais, então é aí que está o foco de crescimento da empresa nesse momento. Agora, o 5.5G tem uma dificuldade, não existem ainda dispositivos para esse tipo de tecnologia. Então, para você conseguir agregar as frequências necessárias para você chegar nessa segunda geração, ou nessa geração do 5G avançado, vamos dizer assim, não é exatamente segunda geração, é uma geração intermediária entre o 5G e o 6G, você tem que agregar frequências, e hoje os dispositivos disponíveis no Brasil não têm essa frequência, que seriam as frequências nas ondas milimétricas. Então essa aí é uma grande dificuldade. A gente conversou também com a Qualcomm, né, e para entender um pouco quais são as prioridades e a estratégia da empresa aqui em Barcelona. E o foco da Qualcomm está na inteligência artificial ponta a ponta, mas principalmente inteligência artificial no dispositivo. Com a última geração dos chipsets Snapdragon da geração 8, eles preveem que os dispositivos já vão ter capacidade de processar os algoritmos e as engines de inteligência artificial localmente. Isso traz um tremendo ganho de uso da rede, de eficiência energética, de velocidade, mas é um desafio ainda você conseguir fazer com que os dispositivos tenham essa capacidade. Então, claro que com o tempo e o barateamento dos processadores, isso vai chegar em celulares de baixa gama, mas por enquanto ainda são celulares de altíssimo nível, mas a novidade é que eles vão começar a entregar também esse processador com capacidade para processamento de inteligência artificial no dispositivo, já também para PCs a partir desse ano. Então a gente deve começar a ver PCs conectados com capacidade de processamento de inteligência artificial sem precisar de conectividade. Essa é uma grande novidade. E outra coisa que a Qualcomm está fazendo, que é muito interessante, é entrando no mercado de serviços para IoT. Eles perceberam que como eles têm hoje já tecnologia para acessar qualquer tipo de rede, do Wi-Fi ao 5G, 4G, 3G, e tudo isso pode ser utilizado para a internet das coisas, porque as taxas de transição são muito baixas, eles desenvolveram uma unidade de negócio chamada Anima, e essa unidade de negócio vai ser oferecida como IoT as a Service no Brasil, ou seja, como uma unidade de serviços de IoT através de operadoras e através de parceiros, né? E a ideia é você conseguir criar em escala industrial, em escala para aplicações empresariais, algo muito parecido com o que a gente tem no mundo consumer com a Apple AirTag ou com o Samsung Tag, que é um mecanismo de você rastrear dispositivos e coisas, né, e você fazer comunicação de baixa capacidade a partir desses dispositivos. Então essa é uma aposta importante da Qualcomm.
A gente conversou também com a Ericsson, que traz como novidade, como principal aposta deles, o desenvolvimento das APIs de rede. A Ericsson definitivamente quer se posicionar através da Vonage, que foi uma empresa que eles adquiriram há 4 anos atrás por quase 7 bilhões de dólares, ser um marketplace de aplicativos de APIs para o Open Gateway, que é o padrão comum aí das operadoras de telecomunicações para esses APIs de rede. Que tipo de APIs a gente está falando? Por exemplo, APIs que permitam desenvolvedores de soluções fazerem uma contagem da quantidade de SIM cards que estão em qualquer ambiente. Seja num ambiente como esse, numa feira, você conseguir saber exatamente quantas pessoas estão aqui, seja numa cidade, seja num estado, seja numa rodovia, numa rua, você fazer a contagem desses SIM cards. Esse seria um exemplo, por exemplo. Mecanismo de autenticação também seria um outro exemplo. Você conseguir dar o slicing de rede sob demanda. Então eles já estão apresentando aqui uma solução da Deutsche Telekom que é exatamente nessa linha. Uma empresa ou um provedor de conteúdo, como é o caso da Teletime, por exemplo, a gente contrataria num determinado período, durante 1 hora, aqui nesse evento, uma conexão especial de 5G que me daria uma velocidade capaz de fazer uma transmissão ao vivo para vocês. Essa seria uma alternativa. A Deutsche Telekom já está fazendo isso, aliás, 1 hora de uso nesse slicing dedicado custa 200 euros, ainda um pouco caro, a gente não está pagando isso, estou subindo pelo Wi-Fi normal aqui, mas já seria possível hoje eu fazer essa contratação desse slicing especial. Outra empresa com quem a gente conversou, trazendo um pouco de tendências para vocês, a Cisco, uma das principais empresas de tecnologia de redes IP, também presentes aqui em Barcelona, e a Cisco está com 3 mensagens principais: simplificação, observabilidade, que é a capacidade de você enxergar aquilo que está acontecendo na rede, e segurança. Então, as tecnologias que a Cisco está apresentando aqui estão todas focadas nesse propósito, você conseguir agregar numa única plataforma uma simplificação da gestão da rede, que é um grande desafio hoje dos operadores, considerando a quantidade de softwares diferentes e de aplicações diferentes que eles precisam integrar. Então eles conseguem fazer, através dessa plataforma, uma gestão simplificada de todos esses dispositivos, observabilidade no sentido de dar visibilidade do que está acontecendo na rede, já que as redes estão ficando muito complexas, com muitas aplicações e muitos tipos de tecnologias diferentes, e principalmente segurança ainda nativa, que você consiga fazer com que todas as aplicações tenham um grau de confiabilidade e de segurança, e que os diferentes vendors que estão sendo integrados aí possam chegar no mesmo nível de segurança. Então, essa é a mensagem principal, a preocupação principal que a Cisco está trazendo para o evento. E a gente fecha com um estudo que foi apresentado hoje pela Vrio. Vrio é a holding controladora da Sky no Brasil, empresa pertencente ao grupo Vertikin da Argentina, e que tem hoje atuado do ponto de vista da formatação de políticas públicas junto a diferentes instâncias de maneira muito incisiva e muito bem articulada. E eles realizaram um grande encontro aqui em Barcelona, juntamente com o Regulatel e com a CIET, que são 2 fóruns de debate de políticas regulatórias, em que eles apresentaram um estudo trazendo o seguinte questionamento: o que fazer com as pessoas que não estão conectadas enquanto elas não são conectadas? E aí é onde entra o interesse direto da Vrio e da Sky, que é a possibilidade de você repensar a entrega de conteúdos e utilizar uma tecnologia que não é nova, não é algo que hoje esteja na moda, mas que já está disponível e que está presente aí em todos os países, que são as centenas de canais de informação que chegam hoje via satélite. Especificamente no caso da Vrio, eles estão mais focados na questão de educação, então a entrega desses conteúdos via satélite por mecanismos, por tecnologias de DTH, que é uma coisa que já existe no Brasil e em toda a América Latina, mas com conteúdos dedicados à educação. Então eles fazem essa provocação para os reguladores, no sentido de pensarem um pouco naquelas pessoas que hoje não estão conectadas, o que elas poderiam fazer se a gente, em vez de levar a conectividade e ter que esperar essa conectividade chegar nas pessoas para poder entregar, por exemplo, conteúdos educacionais, conteúdos de políticas públicas, de interesse público, se levasse isso através da boa e velha televisão, né? Então essa é uma proposta, uma provocação que a Vrio faz e que está, obviamente, alinhada com o negócio dela. Afinal de contas, ela é uma operadora de TV,
né? Seria uma forma de você reaproveitar essa infraestrutura que já está instalada, essa base que já está instalada e esse conteúdo que já existe, né? E não ficar só esperando a conectividade acontecer na vida das pessoas. Então, de uma maneira geral, esses foram os destaques aí que a gente traz para vocês desse terceiro dia de evento. Amanhã a gente vai estar em deslocamento, voltando para o Brasil, então eu vou deixar para sexta-feira para fazer o balanço geral daquilo que aconteceu aqui no Mobile World Congress de mais importante. Mas mais uma vez eu agradeço a audiência de vocês, agradeço a atenção de vocês. Fiquem ligados, a gente vai trazer mais informações ao longo dessa quinta-feira no nosso boletim, no nosso site, nas nossas redes sociais. Entrem lá no www.teletime.com.br. Toda a cobertura do quarto dia do evento vai estar lá disponível e na sexta-feira a gente faz o fechamento para vocês. É isso, pessoal. Agradeço mais uma vez a audiência, agradeço mais uma vez a atenção de vocês e a parceria ao longo desse evento. E a gente segue com o nosso Boletim Teletime, como sempre, trazendo para vocês as notícias mais importantes do mercado de telecom. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Esse podcast é um oferecimento da ConnectWay, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil.